Ouro Preto possui dezenas de igrejas abertas para visitação que possuem um imenso valor histórico e são verdadeiras obras de arte. E nesse vídeo vou te mostrar a igreja que, na minha opinião, é a mais bonita da cidade. Vamos te levar nos dois principais museus e te indicar um lugar bom e barato para almoçar no centro. Então vamos continuar esse passeio que começou no vídeo anterior e continuar a explorar as belezas e histórias dessa cidade incrível. Vem comigo andar e descobrir Ouro Preto. Vamos falar um pouquinho sobre a história de Ouro Preto, sobre o ciclo do ouro. Em 1730, Ouro Preto chegou a ter mais pessoas morando aqui do que em Nova York. A cidade tinha cerca de 40 vezes a população de São Paulo da época, né? Aqui em Ouro Preto, quando se deu a descoberta do ouro, né, começou uma corrida pelo ouro como nunca tinha se visto na história antes. As pessoas vieram de todas as partes do país, senhores de engenho que já estavam falidos, já estavam em crise financeira, vieram com todos os seus escravos para cá, abandonaram as suas plantações, padres abandonaram as suas paróquias, militares, né, deserdaram, largaram os seus postos, vieram todos para cá. Era gente chegando de todo canto, inclusive de Portugal. Em algumas regiões foi preciso criar uma lei para que as pessoas não saíssem mais do país para vir aqui para Ouro Preto. A cidade de Minho, por exemplo, já estava se esvaziando. Portugal é menor do que o estado de Pernambuco e só de lá vieram quase 1 milhão de pessoas aqui para Ouro Preto. A população, que era de 300 mil na época no Brasil, saltou para 3 milhões de pessoas, né? E junto com essas pessoas que vinham, né, à procura do ouro, também deu-se início ao período da escravidão. Milhões de africanos foram escravizados e trazidos para cá para trabalhar nas minas de ouro, né? E com toda essa população aqui, a cidade cresceu de maneira desorganizada e não havia alimento para toda essa população. As pessoas tinham o ouro, né? Tinham o dinheiro, mas não tinham o que comprar. E aí aconteceram duas grandes epidemias de fome aqui em Ouro Preto, muitas doenças também e muitos crimes, né? Roubos, furtos, porque as pessoas não tinham o que comer, o que tinha, o que era vendido aqui, que era trazido pelos tropeiros, era muito inflacionado, os preços eram muito altos e não tinha contingente policial também, né, para dar conta de toda essa população, de todos esses crimes. Então a igreja fazia um pouco esse papel aí de um censor social, né? Eles tentavam ter um controle da população através da fé. E isso também explica um pouco essa quantidade tão grande de igrejas que a gente tem, né, na cidade. E outra explicação também é a questão da segregação racial e social, porque cada igreja era destinada a uma irmandade, né? Tinha as igrejas só dos negros, só dos brancos ricos, a igreja que eram dos brancos, mas pessoas com menos condições financeiras. Então, algumas famílias construíam também as suas próprias igrejas, que eram sinônimo de status. Então, as igrejas foram se espalhando também, né? E a cidade cresceu assim de maneira desordenada, por conta dessa busca desenfreada pelo ouro que se deu aqui. Muitos não sabem, mas aqui no Brasil foi sob a mira dos canhões ingleses que foi assinada a primeira lei proibindo o tráfico de escravizados aqui para o Brasil. Foram enrolando a Inglaterra até que um belo dia os ingleses falaram: chega de enrolação. Eles chegaram aqui na costa brasileira, apontaram os seus canhões lá no Porto de Santos e em outros portos aqui do Brasil e falaram: olha, agora ou vocês assinam o fim da escravidão ou a gente vai bombardear. E foi assim que foi assinada a primeira lei, né, proibindo o tráfico de escravizados para cá, mas não pôs fim à escravidão, né, totalmente, porque aí deu-se um tráfico interno aqui, né, no Brasil. Traziam escravizados da Bahia para o sul e assim continuou. A lei do ventre livre também, né, porque o
senhor de engenho ele podia continuar com a criança ali até ela atingir uma certa idade e depois dar liberdade para ela, ou manter ela até completar a maioridade ali ao lado da mãe, e muitas vezes era mais vantajoso para eles. A lei do sexagenário também, porque poucos chegavam, né, até essa idade. Os escravos tinham um tempo de vida muito curto aqui no Brasil. Então, até chegar em 1888, quando foi de fato, né, assinada a Lei Áurea e de fato aí acabado com a escravidão no Brasil, foram muitos anos aí protelando. O Brasil foi o último país a assinar, a decretar realmente o fim da escravidão aqui na América do Sul. E o fim da escravidão custou também ao rei o fim da monarquia do Brasil. Porque é uma história antiga, né? Quando Napoleão Bonaparte estava no calcanhar do rei português, querendo invadir Portugal, e eles precisaram vir fugidos, né, aqui para o Brasil, eles vieram sob a escolta da Inglaterra. Vieram protegidos, os ingleses trouxeram eles até aqui, e aqui eles instalaram, né, passaram a governar aqui do Brasil por um período. E quando o rei chegou aqui no Brasil, falido, endividado, ele teve apoio financeiro, né, e político dos grandes fazendeiros de café da época. E com o fim da escravidão, muitos desses fazendeiros faliram, porque as pessoas, os escravizados, foram embora em massa, né, desertaram, fugiram, na verdade, né, e muitos deles perderam a sua plantação. E os escravos, para eles naquela época, eram uma propriedade, eles investiam muito dinheiro, né, na compra dessas pessoas escravizadas. Então eles se sentiram traídos pelo rei. Eles queriam ser indenizados por esses escravos que eles perderam. E como eles viram que não teriam indenização, que eles não seriam ressarcidos, então eles viraram adeptos da República. Eles passaram a não apoiar mais a monarquia, o rei perdeu o seu apoio aqui e, assim, um ano após o fim da escravidão, deu-se também a proclamação da República, né? Então, a abolição da escravidão custou o fim de uma era, de um reinado da monarquia. Aos poucos, a dura realidade foi se impondo. Após as noites de festas e danças, os ex-escravizados perceberam que não havia para onde ir. Ninguém lhes daria trabalho e não era possível voltar para a África. Grupos famintos e esfarrapados ficaram andando pelas ruas, esmolando de casa em casa, de fazenda em fazenda, em busca de comida e abrigo. E assim, lentamente, todos foram voltando para as fazendas, onde fizeram acordos com os proprietários e continuaram a trabalhar e morar nas antigas senzalas, agora em troca de um salário miserável e comida. Não eram mais escravizados, se tornaram trabalhadores rurais. O governo os esqueceu na miséria, e os fazendeiros, que mandavam e desmandavam no antigo império, passaram a dar as cartas no novo regime, apelidado de política do café com leite. Em 1890, Rui Barbosa, então ministro da Fazenda, mandou queimar todos os registros sobre a escravidão brasileira. Justificou dizendo que era um ato humanitário, para apagar e esquecer esse passado. Mas eles queriam mesmo era eliminar provas caso os fazendeiros resolvessem pedir indenização na justiça pelos prejuízos causados pela Lei Áurea. A igreja de Nossa Senhora da Conceição de Antônio Dias ficou fechada para restauração durante 10 anos, reabrindo para visitação apenas em 2022. E confesso que fiquei impressionada com a beleza dessa igreja, que se tornou, na minha lista pessoal, a igreja mais bonita de Ouro Preto, deixando a igreja de São Francisco de Assis em segundo lugar e a Basílica do Pilar em terceiro. Essa, gente, é a bela igreja de Nossa Senhora da Conceição, que foi construída, projetada e construída pelo pai do Aleijadinho. E ele e o pai estão atualmente enterrados aqui nessa igreja. Ela ficou por 10 anos fechada, passando por restauração. E agora, finalmente, a gente vai poder conhecer. A entrada custa R$15 e faz parte de um circuito que te dá direito também à visitação na Igreja São Francisco de Assis, na Igreja de Nossa Senhora das Mercês e Perdões e ao Museu do Aleijadinho. E aqui da porta da Igreja da Conceição, olha a vista que a gente tem da cidade. Pico do Itacolomi. Vários pontos aqui de Ouro Preto, na verdade, são verdadeiros mirantes, né? Dá para ter boas vistas da cidade.
Eu não sei explicar para vocês não o que eu sinto quando eu entro em algumas igrejas aqui de Ouro Preto, mas é uma sensação tão grande de paz, de plenitude, e é até bom que eu não consiga explicar para vocês virem pessoalmente, sentir, né, com o coração de vocês, mas é algo muito grandioso, assim, que enche os olhos e aquece o coração. No interior dessa igreja estão sepultados o grande artista do barroco mineiro Aleijadinho e seu pai Manuel Francisco Lisboa, que foi o construtor da igreja. E Aleijadinho tem uma história de vida tão impressionante quanto a beleza da igreja onde ele se encontra sepultado. Aleijadinho se chama Antônio Francisco Lisboa, nasceu em 29 de agosto de 1730, era filho do arquiteto português Manuel Francisco Lisboa e de uma de suas escravas chamada Isabel. Aleijadinho era negro e filho de uma relação ilegítima. O pai o alforriou para que ele pudesse ser batizado e assim ele se tornou um forro de pia, que são crianças alforriadas na pia batismal. Ele cresceu junto do seu pai e dos seus meio-irmãos, mas por ser filho ilegítimo não teve direito à herança, mas seu pai lhe ensinou o ofício que fez o seu nome entrar para a história de Ouro Preto, a arquitetura e a escultura, e se transformou no maior representante do barroco mineiro. Ele viveu seus últimos anos com a nora, a parteira Joana Lopes, e faleceu com 76 anos. Aleijadinho era escultor, carpinteiro, entalhador, arquiteto e construtor. Ele não nasceu com nenhuma deficiência física. Aos 47 anos, ele descobriu uma doença que até hoje os historiadores não sabem dizer ao certo qual era. Especula-se que possa ser lepra, sífilis ou hanseníase. Era uma doença degenerativa e ela foi trazendo várias deformidades para o corpo de Aleijadinho, chegando ao ponto dele ter que se locomover de joelhos, e foi daí que surgiu o apelido de Aleijadinho. Essa doença atrofiava os membros do corpo, atacou primeiro os dedos dos pés e, em momentos de crises de dor que ele tinha, ele se mutilava com os próprios instrumentos de trabalho. Ele cortou todos os dedos dos pés. A doença depois passou para as mãos. No final, restaram apenas os polegares e as ferramentas precisavam ser atadas às mãos para que ele pudesse trabalhar. A doença também o fez perder quase todos os dentes, entortando sua boca. Um dos seus olhos também ficou saltado para fora da órbita e, por causa da aparência desagradável, ele não aceitou a doença e foi ficando cada vez mais recluso e nervoso, mais agressivo, e não saía mais na rua durante o dia. Ele trabalhava apenas à noite e de madrugada, e quando o dia começava a raiar, ele voltava para casa. Se tornou uma figura meio fantasmagórica, saía somente a cavalo, vestindo uma capa preta e chapéu, para que as pessoas não o vissem e não reconhecessem, pois não queria mais ser visto. Quando ele estava no auge da doença, com muitas dores, foi que ele produziu as suas obras-primas, os 12 profetas de Aleijadinho, esculpidos em pedra-sabão, que ficam na cidade de Congonhas, no Santuário Bom Jesus de Matozinhos, a apenas 55 quilômetros de Ouro Preto. Olha, gente, aqui jaz Antônio Francisco Lisboa Aleijadinho. Não se sabe exatamente, né, a data do seu nascimento, mas o falecimento foi em 1814. Ele está aqui sepultado aos pés desse altar aqui, na lateral, onde tem essa imagem aqui da santa vestida de branco. Gente, depois de entrar num lugar desse, você quer ver uma coisa que me deixa doida, é esse povo que não estuda a história aqui de Minas Gerais e tem a coragem de falar que em Ouro Preto é só um monte de igreja velha. Gente, as igrejas aqui são verdadeiras obras de arte. Elas guardam muito aqui de um período, de uma época, né, de um século. E tem obras de artistas aqui como hoje em dia não se vê mais, é algo que se perdeu e que aqui está muito bem preservado, né? Então, assim, vale a pena, se tiverem a oportunidade, venham aqui para ter essa mesma sensação incrível que eu tô tendo aqui. Olha a riqueza de detalhes nesse teto. Esse prédio aqui fica anexo à igreja, né? E funciona como um museu. As igrejas têm esses banquinhos na janela aqui, ó, que era onde as pessoas ficavam conversando, né?
Olha a riqueza de detalhes. Aqui tem muitos objetos sacros, né, de arte sacra. E a gente entra, a gente não sabe se olha para os objetos, se olha para o teto. É tudo muito rico em detalhes. Vou tentar mostrar um pouquinho aqui desse teto para vocês, que é maravilhoso. Aqui a gente está no Museu do Aleijadinho, que fica anexo aqui, né, à igreja de Nossa Senhora da Conceição. Aqui na lateral da igreja vocês vão encontrar, ó, a Casa Aleijadinho. Essa não é a casa onde o Aleijadinho morou, é a casa onde o pai dele morou durante a construção da igreja de Nossa Senhora da Conceição. Porém, gente, essa casa aqui, ela tem visitação gratuita, só que não pode filmar nem fotografar lá dentro. Então, como a gente já conhece e não pode filmar, hoje a gente não vai entrar nela. Mas eu recomendo fortemente, quando vocês vierem aqui para Ouro Preto, essa casa é incrível. Por dentro ela tem mais de 300 anos e super bem conservada, com móveis da época. Então façam a visita quando vierem. E eu esqueci de falar uma coisa muito importante. Ali na Casa Aleijadinho também tem degustação de cachaça, de graça. Aquela igreja lá em cima, ó, é a Igreja das Mercês. Tá me dando um desespero de pensar que eu tenho que subir até lá, andando lá em cima do morro. E diz que tem uma escadinha pra chegar lá. A gente tá procurando essa tal dessa escadinha. Meu coração tá aqui batendo forte. Eu espero que essa igreja esteja aberta, porque pra compensar todos os degraus. E tá fechada. Mas é muito bonita também, né? Uma vista linda aqui de cima da cidade. E não perdemos viagem não. Sempre que vocês vierem, fiquem de olho nas portas laterais, porque muitas igrejas não abrem essa porta principal aqui e a entrada é na lateral. Ó, eu tô ofegante já. Não é fácil, viu, andar nesse sol subindo ladeira, mas valeu o esforço, tá aberto. E aqui nos fundos da Igreja das Mercês, ó, tem uma escadinha lá onde tá aquele carro estacionado. E ali já é a igreja de São Francisco de Assis, que fica em frente para o Largo do Coimbra. A igreja Nossa Senhora das Mercês e Perdões, também conhecida como Mercês de Baixo, foi edificada entre 1740 e 1772. Para vocês entenderem a localização, essa igreja Mercês de Baixo fica atrás da igreja de São Francisco de Assis, conhecida como Igreja do Aleijadinho, ou seja, fica pertinho do Largo de Coimbra, onde tem a Feira de Pedra-Sabão. Já a igreja conhecida como Mercês de Cima é aquela onde tem a mureta mais disputada da cidade para se ver o pôr do sol e fica próxima da Praça Tiradentes. Bom, pessoal, esse é o interior, então, da igreja de Nossa Senhora das Mercês e Perdões, que era frequentada aqui pelos homens pretos e crioulos no século XVIII. Se estiver gostando do vídeo, não esquece de curtir, compartilhar, hypar ou deixar um comentário no vídeo. Qualquer interação sua faz o YouTube entender que estão gostando do nosso conteúdo e indica ele para mais pessoas, o que ajuda muito o nosso canal a crescer. Se inscreva no canal e ative o sininho para ser avisado quando saírem os vídeos novos. Se quiser ajuda para montar o seu roteiro, basta se tornar membro do canal e ter acesso direto comigo pelo WhatsApp para tirar todas as suas dúvidas. Se quiser apenas apoiar o canal e nos ajudar a continuar viajando, você pode fazer uma doação de qualquer valor através do ícone de coração chamado Valeu, que fica logo abaixo do vídeo. E como diz Madeirite, pode olhar aí, papai, meio-dia, hora de fazer uma pausa pra gente almoçar, porque nós já subimos muita ladeira aqui nesse sol. Tá todo mundo com fome e ainda tem muita coisa para fazer agora à tarde. A gente vai almoçar de novo aqui no restaurante do Nazareno, porque ele fica pertinho da Praça Tiradentes e os preços são ótimos aqui. Tem prato kids e prato adulto, né, a partir de R$26. E eu tô, tá vendo que a câmera tá tremendo, né? Eu tô escorregando aqui nas pedras, gente, muito perigoso. Não venham com calçado de solado liso, viu? Que senão vocês vão
descer a ladeira aqui com o bumbum. O restaurante do Nazareno serve uma comida caseira deliciosa, muito bem temperada, simples e gostosa, e tem pratos muito baratos, bem servidos e com muitas opções para quem quer economizar aqui em Ouro Preto. O restaurante fica pertinho da Praça Tiradentes, na rua que te leva até o Museu Casa dos Contos, que vai ser a nossa próxima parada. Gente, olha, o prato é muito bem servido, ele ainda vem com salada, tá? É que a gente que pediu pra tirar. Esse aqui é o de tilápia, e aí você pode escolher batata frita ou purê de batata, arroz, feijão e a salada. Agora nós vamos visitar a Casa dos Contos, que hoje ele funciona como um museu, né, que conta a história do dinheiro, da nossa moeda, né, desde lá dos tempos do Brasil colônia até os dias de hoje. Mas o museu, né, Casa dos Contos, já funcionou aqui como uma casa de fundição. Era para cá que todo o ouro era trazido, derretido, transformado em barra. E aqui também já era feito a retirada, né, do imposto, do quinto. E era somente assim que o ouro podia circular, não podia ser em pó ou em barras que não tivesse o selo da coroa, porque aí era considerado contrabando. E também está rolando lá agora uma exposição em homenagem a Santos Dumont, esse grande inventor mineiro, o pai da aviação, que também inventou o relógio de pulso, que tem uma grande história, então nada mais justo do que homenageá-lo. Então tem muita coisa pra gente ver por lá, né? Vamos parar de conversa e vamos lá visitar a Casa dos Contos. A Casa dos Contos foi projetada para ser a residência de João Rodrigues de Macedo, que era um contratador aqui da Capitania de Minas Gerais. E o que significa, né, essa função de contratador? Havia uma pessoa que ficava responsável pela cobrança dos impostos, né, da circulação de mercadorias, né, que entravam e saíam da cidade, aí quase um ICMS nos tempos de hoje, né? Ele fazia esse controle, essa arrecadação, e de tempos em tempos ele tinha que repassar isso para a coroa portuguesa. Quem fazia o controle, né, porque as pessoas, claro, tentavam contrabandear, sonegar as mercadorias e criavam caminhos alternativos que não passassem dentro desses postos de fiscalização. E uma das pessoas que cuidavam, né, que faziam esse controle aí para evitar desse caminho era o Tiradentes. Então, de certa forma, indiretamente, Tiradentes também trabalhava para o João Rodrigues de Macedo, que era também agiota, emprestava dinheiro a juros. Então, dos 3 poetas ligados, né, da Inconfidência Mineira, 2 lhe deviam dinheiro. Tiradentes também, inclusive, morava pertinho dele, era praticamente vizinho. Um dos inconfidentes era seu advogado e ele tinha amizade com muitos dos outros inconfidentes, sendo até padrinho, né, do filho de um deles. E por que eu tô contando isso? Porque ele tinha relacionamento ali direto com todos, e a sua casa era um ponto de encontro, era o local de reunião dos inconfidentes. Porém, quando eles tiveram o plano descoberto, né, quando a casa caiu e todo mundo foi entregue, o João Rodrigues de Macedo negou que tinha qualquer participação, não conhecia ninguém. Ele falou: o que é isso? Não conheço ninguém, não sei de nada. Se quiserem, pode até usar minha casa aqui, ó, como prisão, de abrigo para as tropas aí que estão vindo para combater esse pessoal. Fica tranquilo, a casa é sua. E foi o que aconteceu. O Cláudio Manuel foi um dos poetas inconfidentes, ficou preso numa cela dentro da Casa dos Contos, e inclusive ele veio a se suicidar porque ele delatou, ele entregou todos durante o seu depoimento, ele deu os nomes, entregou todo mundo, inclusive o João Rodrigues de Macedo também.
E aí, até hoje não se sabe, né? Existem as teorias aí de que se ele realmente se suicidou ou se suicidaram ele, porque naquela época, para um depoimento ter valor, ele precisava ser confirmado novamente depois em juízo. Então, como ele veio a falecer antes disso, né? Ele acabou assim anulando o seu depoimento inicial. Então, alguns dizem que ele se arrependeu, que foi por remorso dele ter entregado todo mundo e ele se suicidou, e outros já dizem que como ele entregou o dono da Casa dos Contos, que ele tinha acesso fácil à sua cela lá de madrugada e que podem ter suicidado ele. Bom, pessoal, pelo que eu li nos livros de história aqui, não tem nenhuma placa falando sobre, mas eu li que num quartinho, numa peça que ficava atrás da escadaria principal da entrada, que seria este aqui, que teria servido de prisão ao poeta, né, Cláudio Manuel, que era um inconfidente, e que teria sido nessa cela aqui, então, que ele veio a falecer, né, que dizem, né, entrou para a história como um suicídio. Acredito que tenha sido aqui, nesse local. Quem vier fazer a visitação, aqui nos fundos, ó, da Casa dos Contos, tem uma entrada ali que vai pro Horto dos Contos, que é uma trilha muito bonita. Quem quiser fazer, fica a dica aí. A gente não vai porque a gente tá com o tempo bem apertado hoje, ainda tem vários lugares para visitar, mas é um passeio também gratuito ali, é só seguir a trilha. Aqui no Museu Casa dos Contos também tem estrutura aqui com banheiros e com bebedouro aqui, que fica próximo da área onde era a senzala. Então, quem quiser, né, a visitação é gratuita e tem esse ponto de apoio aqui também para os turistas. Construída entre 1782 e 1784, a Casa dos Contos era considerada a casa mais cara de Minas Gerais e também funcionava como casa de fundição do ouro, com 3 pisos e um mirante no andar superior e senzala no subsolo. E o passeio começa pela sala onde há exposição de moedas e barras de ouro quintadas, da época do Brasil Colônia, e possui um acervo muito bonito e diversificado, onde podemos aprender mais sobre como eram produzidas as moedas e como eram fundidas as barras de ouro. Olha só como eram, né, as barras, ó, tinha as marcações, né, cada marcação significava uma coisa, e eu achava que eram barras grandes de ouro, né, e olha só, gente, o tamanho delas, ó, perto de uma moeda ali, ó, é piquititinho, era muito fácil de esconder, era até tentador, né, sonegar umas barrinhas. Tem as moedas da época, ó. É um pouquinho difícil para filmar para vocês, porque dá muito reflexo. Então, para ver os detalhes é complicado, é só aqui mesmo, pessoalmente. Esses eram os instrumentos, ó, usados na cunhagem das moedas. E olha que bacana, gente, o museu, ele é muito autoexplicativo ali, ó, você tem aqui para que serve, né, cada instrumento ali, eles são numerados, ó, então é de muito fácil compreensão. Infelizmente dá muito reflexo aqui no vidro, ó, mas eu espero que vocês consigam ver. Essa daqui é uma série de moedas comemorativas. Olha, são muito bonitas. Essas daqui são grandes. Olha que lindas essas moedas, dá vontade de colecionar. 1726.
A sala da escada em caracol foi o quarto do contratador João Rodrigues de Macedo, onde existe uma escada que liga o quarto ao terceiro andar da casa. E aqui encontramos cédulas históricas que mostram a transição das moedas até o real, que usamos até os dias de hoje. Aqui nós temos as moedas cruzeiro, cruzado. Quem aqui pegou essa época? Meu Deus, gente, eu tô ficando velha, porque quando eu era criança, eu me lembro dessa cédula aqui, ó, desse senhorzinho com óculos aqui. Essa, ó. Essa daqui eu já não peguei, não. Dessas eu não lembro. E são cédulas muito bonitas, olha só. Novinhas. Olha, gente, a época da URV eu também lembro. Olha, aqui é o real agora. Olha, a nota de R$1, já faz tempo que eu não vejo, acho que até saiu de circulação, né? É, olha por quantas, né, tipos de moedas a gente já passou aqui nessa transição até se firmar o real. Olha que bonita essa, gente, aqui, ó, do que tem o gaúcho aqui. Aqui me parece as ruínas lá de São Miguel das Missões, né? Olha que lindo e como é grande esses salões. Era aqui no andar superior que eram realizados saraus, bailes e muito provavelmente aconteceu aqui também encontros, reuniões dos Inconfidentes. São salas belíssimas, muito espaçosas. Essa casa aqui depois, ela serviu como prisão para os Inconfidentes e também para abrigar as tropas, né, da coroa que vieram para cá por conta do rebuliço todo que deu, né, a história da Inconfidência Mineira. Então, os militares ficaram abrigados aqui e alguns Inconfidentes ficaram presos. E como eu comentei antes, né, o dono aqui da casa negou que tivesse qualquer participação, qualquer envolvimento. Ele falou que ele nem conhecia esse povo, que ele nunca tinha nem visto. E acabou dando certo, né? O nome dele não é citado lá no inquérito, lá nos autos. Ele não foi investigado como um confidente, né? Ele não foi colocado ali no mesmo balaio. Ele conseguiu se safar. Gente, são salas, assim, muito grandes, muito bonitas. Dá uma olhada nesse teto. E dizem que essa pintura aqui do teto foi feita pelo mestre Ataíde, que é o mesmo que pintou lá, né, o belo teto da igreja de São Francisco de Assis. Olha que linda a biblioteca. Eu sou apaixonada nesses móveis de época, eu acho muito lindo. Em termos de arquitetura, decoração, eu nasci no século errado. Esse aqui é o livro, ó, do Tomás Antônio Gonzaga, Marília de Dirceu. Eu jurava que ficava lá no Museu da Inconfidência, mas está aqui na Casa dos Contos. Esse livro, Cartas Chilenas, também foi escrito pelo Tomás Antônio Gonzaga e diz que era uma crítica, né, ao Cunha Menezes, o governador lá que construiu ali o Museu da Inconfidência. E esse livro aqui seria uma crítica, né, velada ao governo ali do Cunha Menezes. Gente, olha a altura dessa escadaria aqui, ó.
Já não basta as ladeiras lá de fora, olha o tamanho dessa escada. Vamos lá descobrir o que tem lá em cima. Gente, essa escada é maior do que eu mostrei pra vocês lá no início. Eu acredito que ela leva no mirante, porque essa casa ela tem uma espécie de uma torrezinha em cima, né? Que é um mirante aqui da cidade. E é isso mesmo. Vou mostrar pra vocês aqui, tempo real. Ó. Que sala linda aqui, ó. Tem umas janelinhas ali. Vamos lá dar uma olhadinha. Aqui encontramos um objeto chamado teodolito. Ele está posicionado em direção ao Museu Casa dos Inconfidentes, outro suposto ponto de encontro para reuniões que também tem entrada gratuita. Daqui nós temos uma visão privilegiada dos 4 cantos da cidade. Uma visão bem panorâmica. Aqui, gente, era a cozinha dos escravizados. Tem uma espécie de fosso aqui, né? E aqui pro lado tem essa estrutura, ó. Aqui ao lado, acredito que era uma espécie de, não sei, algum fogão a lenha, não sei, tem um buraco aqui. Daqui vocês conseguem enxergar melhor, ó. Ali é a entrada da porta, aqui tem esse buraco aqui que tem uma abertura que sai ali fora. Ó, aqui na placa tá falando que aquela abertura que tem ali serve para escoamento de água no córrego Tripuí. Seria essa abertura aqui, ó, ali naquela parte mais clara, ó. Ela é uma passagem ali que dá para a rua. Aqui nessa lateral, gente, na escadaria, é onde ficava a antiga senzala aqui do casarão. E também o acesso é liberado para visitação, então vamos lá conhecer. É uma sensação bem estranha entrar aqui. Hoje em dia tem uma exposição ali de fotos, né? Uma galeria de fotos e bem grande aqui embaixo, bem frio também, bem úmido. A exposição aqui, ó, contando sobre as minas de ouro. É muito grande, olha, o espaço. Mas é estranho explicar a sensação aqui, né? Parece que é um ambiente pesado. E essa é uma sala enorme que faz você se sentir dentro de um livro de história, ó. Aqui você tem toda a história do ciclo do ouro contada aqui, ó. Todos os lados que você olhe. Tem biografias também de alguns personagens importantes da época, né? Inclusive tem uma sala aqui que leva o nome, ó, de Cláudio Manuel da Costa, né? Tem a biografia dele aqui, algumas de suas obras. Registros de época também, olha só, uma espécie de livro caixa aqui, ó, né? Os valores gastos, ó, para enterro do seu escravo Joaquim, para Antônio Congo, Maria Angola, as pessoas quando chegavam ao Brasil e eram escravizadas, né, o seu sobrenome geralmente aqui era para determinar o local de origem, de onde a pessoa tinha vindo, né, e recebiam muitas vezes nomes católicos, né, Pedro, José, Maria. A sua identidade lá, africana, ela era extinta, né. E antes de ir embora, fomos dar uma olhada na interessante exposição em homenagem aos 151 anos da morte de Santos Dumont, esse grande inventor mineiro que tem uma história de vida muito interessante.
Muita gente não sabe, mas o pai de Santos Dumont era francês. E Santos Dumont viveu aqui em Ouro Preto por um período e após a morte do seu pai, ele também foi para a França e foi lá que ele desenvolveu, né, os projetos dos aviões, do 14 bis, do balão com o qual ele deu uma volta, né, na Torre Eiffel, aí entrou para a história também. E é um mineiro, um grande inventor, né, além do avião, também criou o relógio de pulso e outras grandes invenções, então merece muito essa homenagem aqui no Museu Casa dos Contos, com essa exposição contando um pouquinho aqui da sua história. Esse formato aqui, ó, de escada, gente, onde se pisa, ó, apenas de um lado, né, de cada vez, foi inventado por ele. Tem réplicas aqui, ó, em arame, né, em ferro, ó, de algumas aeronaves que foram projetadas por ele. Parece mágica, mas era trabalho de um jovem obstinado e altruísta. Sofreu acidentes, mas com persistência aprendeu a voar. E muitas pessoas não sabem também que o triste fim de Santos Dumont também foi através de um suicídio, quando ele tomou conhecimento, né, de que o invento dele, o avião, estava sendo usado para bombardear cidades durante a guerra. Ele não aguentou, ele teve uma grande depressão e acabou se suicidando. E perdemos assim, né, um grande inventor, uma figura que carimbou seu nome na história. Olha, gente, isso aqui era uma câmera fotográfica. Olhando aqui, pessoalmente, lembra uma mochila, né? Uma mochilinha. Mas era uma câmera fotográfica. Aqui também tem algumas vestimentas, chapéus e outras coisas de época, né? Da época que o Santos Dumont vivia, para fazer um retrato aqui de como era a sociedade na época. Era muito mais elegante, convenhamos. Encerramos o nosso passeio no Museu Casa dos Contos e partimos para visitar outro museu muito famoso e importante em Ouro Preto, o Museu da Inconfidência. E o belo prédio do Museu da Inconfidência, que está aqui atrás de mim, foi construído na época do governador Cunha Menezes, que não tem uma boa fama por aqui não, tá? A fama dele é de ser um déspota, um autoritário que passava por cima das pessoas, que não respeitava a vontade das pessoas. E ele queria deixar aqui em Ouro Preto um prédio que fosse assim um marco, que representasse a passagem dele por aqui. E aí resolveram construir esse prédio que funcionava como câmara e cadeia antigamente, porém não tinha mão de obra, não tinha verba, na verdade, né, para construção. E aí o que ele resolveu? Vamos pegar aí o pessoal que fica aí pela rua, vamos pegar os presos e vamos usar como mão de obra escrava para construção aqui do que hoje é o Museu da Inconfidência, né? Só que não tinha presos o suficiente para tudo isso, para construir um prédio dessa magnitude. Então ele começou a prender pessoas assim por pequenos delitos, muitas vezes pessoas que não estavam fazendo nada, só estavam na rua vadiando, iam parar na cadeia e se tornavam aí escravos, eram escravizados e eram obrigados, né, a fazer trabalho forçado aqui na construção do museu. E eles eram comandados aqui na base do chicote. Tinha um feitor-mor que acompanhava os trabalhos, que todo dia trazia essas pessoas até aqui para construir esse prédio tão lindo, né, que a gente vê hoje, mas que tem uma história triste. Aqui no Museu da Inconfidência é proibido filmar no interior do museu, então a gente tem que guardar os pertences aqui, ó, tem os armários, né? A entrada é gratuita, o armário também, a gente pode apenas tirar fotos, então eu vou fazer uma seleção aí caprichada de fotos para vocês, mas infelizmente eu não posso filmar lá dentro. O Museu da Inconfidência é dedicado à preservação da memória da Inconfidência Mineira e também oferece um rico painel da sociedade e cultura mineiras no período do ciclo do ouro e dos diamantes no século XVIII, incluindo obras de Manuel da Costa Taide e Aleijadinho. O Museu da Inconfidência é um dos principais museus históricos brasileiros.
O Museu da Inconfidência teve a sua formulação no governo de Getúlio Vargas, que decidiu resgatar os restos mortais dos líderes da Inconfidência Mineira que estavam sepultados na África, onde haviam sido degradados, e trazê-los de volta ao Brasil. Para atingir esse objetivo, foi criado um órgão federal responsável pela defesa do patrimônio histórico e artístico brasileiro, e assim surgiu o IPHAN. As primeiras peças do museu foram coletadas em várias cidades e vilas da região, especialmente de Mariana. Getúlio Vargas ordenou a doação ao museu do 7º volume dos Autos da Devassa e das traves da Forca de Tiradentes que estavam no Rio de Janeiro. Além disso, foi adquirida uma grande coleção de arte colonial, com grande quantidade de peças artísticas e históricas, com destaque para as estátuas, pinturas, ourivesaria, mobiliário, paisagens urbanas em fotografias, desenhos e gravuras e objetos de uso doméstico e outros ligados à escravidão. As peças e os objetos de arte são, em sua grande maioria, dos estilos artísticos conhecidos como Barroco e Rococó. O museu inaugurou em 11 de agosto de 1944. Após a queda de Getúlio Vargas, o museu entrou em uma fase de decadência. O quadro de funcionários foi reduzido ao mínimo, o prédio histórico começou a decair sem receber manutenção e todo o segundo andar teve de ser fechado à visitação. A situação só mudaria com a chegada de Delcio Renault, enviado pelo IPHAN, que realizou a recuperação do prédio, o restauro de várias peças de mobiliário e a reabertura do segundo piso, cobrando ingressos como forma de obter alguma renda. Hoje a entrada no museu é gratuita e funciona de terça a domingo, das 10 às 18 horas, com entrada permitida até às 17. Nem todos os conspiradores estão na sala do Panteão dos Inconfidentes, pois alguns não tiveram os seus túmulos localizados e outros têm a sua identificação duvidosa até os dias de hoje. Estão no Panteão os restos mortais de 13 dos 24 sentenciados pela coroa portuguesa. Há uma lápide vazia em homenagem aos ausentes, entre os quais estão Tiradentes, cujo corpo foi esquartejado e espalhado por várias cidades. Eu, porém, saí do museu com a sensação de algo faltando, talvez com mais informações a respeito das peças e do que foi esse movimento, pois alguém que não tenha conhecimento do que foi a Inconfidência Mineira e procure o museu para conhecer mais sobre o assunto, talvez saia de lá e continue sem saber. Me pareceu mais uma exposição de objetos sem grandes explicações. Na época que visitei o museu, estava ocorrendo uma exposição chamada Refundação, que particularmente não nos agradou, misturando elementos políticos que tiraram o foco do objetivo principal do museu, que seria a Inconfidência Mineira e o Brasil no século XVIII e o ciclo do ouro. A sigla do MST junto à Forca de Tiradentes, bonés de gosto duvidoso junto a belas roupas de época e até órgãos genitais em meio a peças históricas me deixaram um pouco frustrada com o que encontrei. Mas enfim, é minha opinião pessoal e talvez você tenha mais sorte na sua visita. Passeio finalizado aqui no Museu da Inconfidência e o que eu tenho a dizer, pessoal, é que eu prefiro a Casa dos Contos. Venham, tirem as suas próprias conclusões, é o que eu falo, cada um tem que ter a sua própria experiência. O nosso passeio foi bem rapidinho e assim, a gente achou que deram uma misturada aqui, sabe, em algumas coisas, porque a gente vem pra cá procurando a história, né, da Inconfidência Mineira, saber mais da história de Minas, e a gente achou que deram uma misturada aí em assuntos políticos atuais. Tem algumas obras assim que misturadas, né, com as obras da época aí que estão destoando e assim, acho que perdeu o foco um pouquinho do museu. É um prédio muito bonito, as coisas, realmente os objetos, as obras lá que são de época são muito bonitas, mas perdeu acho que um pouquinho assim o foco do museu, então eu prefiro a Casa dos Contos, se vocês tiverem que optar entre um dos dois para visitar. Espero que tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre a história de Ouro Preto. Se ainda não for inscrito, se inscreve no canal e ative o sininho para ser avisado quando saírem os vídeos novos, porque no próximo vídeo vamos te levar para conhecer uma mina de ouro do século XVIII e ter uma verdadeira aula sobre escravidão, com uma pessoa que entende muito do assunto. Até o próximo vídeo e a próxima viagem.